Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente Luiz Fux, Excelentíssima Senhora Ministra Relatora Rosa Weber, na pessoa de quem cumprimento os demais integrantes do Supremo Tribunal Federal, Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República Augusto Aras. O Ministério Público de Contas do Estado do Espírito Santo, na qualidade de amicus curiae, vem a este plenário oferecer sua contribuição para a proteção do direito fundamental à educação da sociedade espírito-santense, a ser conferida por esta Suprema Corte por meio da ação direta da inconstitucionalidade 5691. Ao longo dos últimos 16 anos, o orçamento destinado ao custeio da educação no Estado do Espírito Santo tem sido progressivamente dilapidado. A prática irregular de permitir-se que o aporte financeiro ao regime próprio previdenciário seja computado orçamentariamente para fins de gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino encontra-se institucionalizada no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo desde a edição da Resolução 195 de 2004, sucedida com conteúdo normativo idêntico pela Resolução 238 de 2012. Registra-se ainda que frustrar, por medida de natureza institucional, o imediato cumprimento do percentual mínimo constitucional de 25% com despesas em manutenção e desenvolvimento do ensino configura ainda verdadeira afronta ao Pacto Federativo, na medida em que, além de ignorar os esforços realizados pelos demais entes da Federação para adimplir com os limites constitucionais relativos à educação, também possibilita o indevido cumprimento ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, permitindo assim a inadequada aderência ao SIOP, Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação, atestando seu cumprimento meramente contábil e formal, a despeito da incorreta aplicação do patamar de gasto mínimo em MDE como condição de manutenção e recebimento de transferências voluntárias para o Estado do Espírito Santo, a revelar assim a ausência de legitimidade social e justiça fiscal a lastrear essa prática irregular em relação a outros entes da Federação. A partir da criação do que se denominou de novos mecanismos adequados à fiscalização quanto ao pleno cumprimento disposto no artigo 212 da Constituição Federal, instituídos pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, por meio das referidas resoluções 195 de 2004 e 238 de 2012, ambas objeto de apreciação da presente ADI, os gestores públicos capixabas, em especial o governo do Estado, mas igualmente os municípios, foram autorizados pelo próprio órgão guardião das finanças públicas a contrapor-se à Constituição Federal e à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e contabilizar, assim como despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino, os valores repassados pelo ente federativo para complementação da folha de pagamento dos servidores inativos e pensionistas oriundos da educação. Em suma, de modo paradoxal, o Tribunal de Contas, órgão fiscalizador designado especificamente pelo artigo 73 da LDB, Lei 9394 de 96, e pelo artigo 26 da Lei que regulamenta o Fundeb, Lei 11494 de 2007, para examinar prioritariamente na prestação de contas de recursos públicos o cumprimento do disposto no artigo 212 da Constituição Federal e artigo 60 do ADCT, bem como para igualmente exercer a fiscalização e o controle referentes especialmente em relação à aplicação da totalidade dos recursos do Fundeb, adota a postura geradora de consequência contrária à que justifica sua própria existência e missão institucional. Com fundamento nos referidos mecanismos e sob a justificativa de se dar pleno cumprimento do disposto no artigo 212 da Constituição Federal, foram, em verdade, subtraídos da educação estadual mais de 6 bilhões de reais entre os anos de 2009 e 2020, os quais deixaram de ser investidos na educação para atender outras agendas políticas, que, conquanto possam se apresentar legítimas, por certo não amparam o ensino público estadual, refém das adversidades enfrentadas diariamente pelas famílias de alunos e de professores que, infelizmente, não possuem o mesmo poder de acesso e de influência junto aos poderes públicos, para pleitear e conseguir melhoria nas condições de ensino, circunstância que mantém aberto o fosso dessas desigualdades sociais no Estado, impedindo que floresça os sentimentos de pertencimento social, empatia e fraternidade que deveriam caracterizar as sociedades modernas, onde todos, sem exceção, se orgulhariam de poder frequentar a mesma escola pública. Consigno ainda que o Ministério Público de Contas não analisou valores subtraídos nos períodos anteriores ao exercício 2009
em razão da ausência da disponibilização dos respectivos dados no portal de transparência do Governo do Estado. Assim, senhoras e senhores ministros, a decisão a ser tomada pelo Supremo Tribunal Federal nesta ADI pode representar uma espécie de carta de alforria para o ensino público no Estado do Espírito Santo, na medida em que, além de assegurar o cumprimento da Constituição Federal e de ensejar a revisão das receitas renunciadas irregularmente pelo Estado, pode viabilizar não apenas a recomposição integral e atualizada dos recursos públicos que deixaram de ser efetivamente investidos na educação, mas também o reconhecimento do débito histórico do Estado do Espírito Santo com a educação de seu povo, passível de ser mitigado por meio de políticas afirmativas que promovam a ampliação efetiva e não fictícia do percentual do investimento em MDE para além do mínimo constitucional de 25%, o que pode ser assegurado, por exemplo, por meio de emenda à Constituição do Estado do Espírito Santo, que amplie o aludido percentual nos moldes da ampliação promovida pelo artigo 255 da Constituição do Estado de São Paulo. Os danos provocados pelos mecanismos criados pelas resoluções 195 de 2004 e 238 de 2012 não se restringem apenas ao aspecto financeiro dos bilhões de reais subtraídos indevidamente da educação. Ao contrário do que se pode extrair de uma abordagem superficial da questão, a não aplicação do percentual mínimo constitucional na manutenção e desenvolvimento do ensino público nos últimos 16 anos causou prejuízos irreparáveis à educação de mais de uma geração de jovens capixabas, em sua maioria integrantes das classes sociais menos favorecidas, os quais, sem saber, foram vítimas de uma prática institucionalizada que passou a fazer parte do próprio sistema de gestão de recursos públicos implantado no Estado do Espírito Santo. Conquanto não pare em dúvida sobre a inconstitucionalidade das referidas normas, notadamente após o julgamento da ADI 5719 do Estado de São Paulo, a lesão decorrente do descumprimento reiterado da Constituição Federal há de merecer uma atenção especial por parte deste Supremo Tribunal Federal, cujo papel como órgão guardião dos valores sociais lhe confere a sublime missão de reconhecer, no exercício da jurisdição constitucional, a gravidade de situações que autorizem a adoção de medidas reparatórias ou compensatórias por meio dos instrumentos a elas inerentes. Destaca-se ainda que no caso do Estado de São Paulo, bem como de Goiás e da Paraíba, que possuem ADIs apreciadas por essa Suprema Corte, as violações constitucionais foram promovidas por leis em sentido estrito, ao contrário da perpetrada no Estado do Espírito Santo, cuja norma violadora consiste em ato administrativo, dotado de abstração, generalidade e caráter normativo, editado pela Corte de Contas Capixaba, que, a par da desvirtuada usurpação da competência do Parlamento Federal, trata-se justamente do órgão com papel central no controle externo da administração pública, com vistas à fiscalização, controle e exame percussiente, justamente do cumprimento do mandamento constitucional ora desrespeitado. Nesse diapasão, conclamo que a possibilidade de recomposição ou de compensação pelos danos sofridos pela educação pública capixaba possa ser considerada por essa Suprema Corte em suas razões de decidir, de modo a sinalizar para a sociedade que falhas reiteradas no sistema protetivo dos valores sociais não podem ser ignoradas, notadamente quando provocadas expressamente pelos próprios órgãos estatais em desfavor da educação da parcela mais vulnerável da população. Importante registrar ainda que, após a publicação da inclusão em pauta desse julgamento, em 16 de setembro de 2020, quarta-feira, o plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo aprovou em sessão extraordinária, realizada em caráter de urgência, a Instrução Normativa 64, de 18 de setembro de 2020, sexta-feira, revogando os dispositivos ora questionados e vigentes por 16 anos. Contudo, não se afigura qualquer frustração e influência no desfecho da presente ADI. Os efeitos financeiros da aludida revogação foram postergados para 1º de janeiro de 2021, data em que os dispositivos pretensamente revogados não poderão mais ser aplicados por coincidir com o início da eficácia da Emenda Constitucional 108 de 2020. Em outras palavras,
a revogação jamais produzirá qualquer efeito sobre os parágrafos 4º e 5º do artigo 21 da Resolução 238 de 2012, os quais permanecerão autorizando a subtração de recursos da educação durante todo o ano de 2020, estimados na LOA em aproximadamente 800 milhões de reais, perdendo sua eficácia não pela revogação do Tribunal de Contas de sua resolução, mas sim pelo início dos efeitos financeiros da referida emenda constitucional. Ainda, a prevalecer a tese da perda superveniente do objeto desta lei, a estratégia de praticar toda sorte de incivilidade contra o ensino público, autorizadas por normas flagrantemente inconstitucionais, revelar-se-ia perfeita, na medida em que bastaria revogação tempestiva e premeditada da norma inconstitucional antes do julgamento de ação que lhe questiona a validade, para que se fechasse os olhos para todo o mal por ela provocado, fazendo triunfar as nulidades, prosperar a desonra e crescer a injustiça, como bem ensinou Rui Barbosa, aliás, idealizador da criação dos tribunais de contas no país. Ante o exposto, considerando a extrema gravidade dos fatos trazidos ao conhecimento desta Suprema Corte por meio das informações prestadas pelo Ministério Público de Contas, constantes do evento 19, onde se encontram os estudos técnicos que subsidiaram a propositura da presente ADI, bem como as irreparáveis consequências para o ensino público estadual e municipal, tendo em vista a complexidade, a especificidade e a meticulosa articulação dos procedimentos contábeis, orçamentários, legislativos e de controle envolvidos na subtração indevida de recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino, responsável pelo desvio anual de quase R$1 bilhão apenas da educação estadual, considerando ainda a possibilidade dessa Suprema Corte, no exercício da jurisdição constitucional, assumir um papel de vanguarda na proteção do direito público subjetivo à educação, reconhecendo, sob uma perspectiva histórica, a violação contumaz de direitos fundamentais que necessitem da adoção de medidas reparatórias ou compensatórias por parte dos poderes e órgãos legitimados, o Ministério Público de Contas do Estado do Espírito Santo, na condição de amicus curiae, comprometido com firme propósito de evitar os esforços que forem necessários para a construção de uma educação pública de excelência que assegure remuneração digna aos profissionais da educação e infraestrutura adequada a alunos e professores, para as quais a aplicação efetiva de recursos na MDE mostra-se imprescindível, movido ainda pela esperança de que esta Suprema Corte possa se sentir sensibilizada com a gravidade da agressão sofrida pela educação pública capixaba nos últimos 16 anos, pugna para que seja declarada a inconstitucionalidade dos parágrafos 4º e 5º do artigo 21 da Resolução 238 de 2012, bem como dos parágrafos 2º e 4º do artigo 17 da Resolução 195 de 2004, desde o início de suas vigências, e por conseguinte, seja reconhecido o débito histórico do Estado do Espírito Santo com a educação de seu povo, possibilitando, com fundamento nas razões de decidido acordo a ser prolatado pelo Supremo Tribunal Federal nessa ADI, a adoção das medidas necessárias à recomposição integral e atualizada dos mais de 6 bilhões de reais que foram subtraídos da educação capixaba, além da adoção de políticas afirmativas que promovam a compensação do débito histórico da educação mediante ampliação efetiva e não fictícia do percentual de investimento em manutenção e desenvolvimento do ensino para além do mínimo constitucional de 25%, o que pode ser assegurado, por exemplo, por meio de emenda à Constituição do Estado do Espírito Santo e às leis orgânicas dos municípios. Pugna-se ainda para que seja avaliada a possibilidade de se determinar a suspensão imediata dos efeitos da Resolução 238 de 2012, já por ocasião desse julgamento, antes mesmo do trânsito julgado da presente ADI, considerando a ineficácia absoluta do ato de revogação protagonizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Por fim, agradeço a atenção das senhoras e senhores ministros e registro a minha honra em vir, em nome do Ministério Público de Contas do Estado do Espírito Santo, defender direito tão relevante concernente à educação de crianças, jovens e adultos, notadamente do extrato social menos favorecido da população capixaba e que se serve do sistema público de ensino e prejudicado pelos nocivos e invisíveis efeitos da Resolução 238 de 2012, objeto desta lei. Muito obrigado.